Queratite, problemas intestinais. Eu sofria muitos meses de uma queratite, inflamação da córnea no olho, para a qual usava umas gotas sem muito sucesso. Banhos oculares cotidianos com minha própria urina tiveram um efeito espetacular. Ao cabo de 2 semanas, eu não tinha mais necessidade de nenhum tratamento médico, para a grande estupefação de meu oftalmologista. Eu, por acaso, apliquei a urinoterapia sobre a pele e constatei um nítido embelezamento dela. A pele tornou-se mais macia e rosada. As manchas marrons que eu tinha sobre as mãos regrediram bastante. O fato de beber um pouco de urina a cada manhã me livrou definitivamente dos resfriados, sinusites e gripes de que eu sofria há anos. Eu não acho que a urinoterapia seja uma panaceia miraculosa, mas as experiências que eu vivi convenceram-me de seu grande valor ao prevenir e manter a resistência geral. Sim, prevenir em vez de cair doente sem compreender por quê. Nós não caímos doentes, mas fabricamos as doenças por nosso modo errado de viver. Ah, eu esqueci algo. Os problemas intestinais de que eu sofria desapareceram quando eu comecei a tomar 2 ou 3 copos de urina pela manhã em jejum. Pareceu-me que a urina da manhã era mais eficaz para equilibrar o organismo que a urina da noite. Notei também que, em caso de insônia, o fato de beber um pouco de urina me permitia dormir mais facilmente. R.M. Genebra, 1988. Blenorragia. Eu me curei de um grave problema de blenorragia em 15 dias bebendo minha própria urina. No começo, ela era pouco abundante e cheia de pus. Depois de 3 dias, toda a dor havia desaparecido. Quando minha blenorragia ficou curada, percebi que a disenteria crônica de que eu sofria há anos havia também sido curada. Eu acho que os comerciantes de produtos farmacêuticos apresentam a urina como um veneno para defenderem seus interesses, mas estou convencida de que só há vantagens em beber sua própria urina. A autourinoterapia, combinada com um jejum de água, faz a urina ficar inodora em menos de 3 dias. Eu fiz a experiência com meu filho, que sofria de uma úlcera duodenal e que estava há mais de 6 meses em tratamento médico. A urinoterapia curou-o rapidamente. Carta de O.J. Mera em autourinoterapia. Febre aftosa. Em 1974, após algumas semanas, algumas placas vermelhas que se espalhavam por todo o meu corpo e uma hipersensibilidade da palma das mãos e na planta dos pés me preocupavam. Era desagradável, mas nada de trágico. Aquilo provavelmente era causado pela velha madeira de demolição que eu estava aplainando para construir espaços para prateleiras. Todo mundo achou que era certamente a febre aftosa, que em inglês se chama doença dos pés e da boca. Com efeito, o quadro clínico estava de acordo, pois eu tinha as mucosas da boca irritadas e algumas aftas. Nós rimos e esperamos que aquilo passasse. 1 semana, 2 semanas. Mesmo assim, alguns riam menos, e eu começava a me inquietar. E se for infeccioso e contagioso? E se for mais sério do que gostaria de admitir até agora? Passei a procurar um médico que me dissesse qual a gravidade da coisa, sem me entupir de antibióticos aos quais eu tinha uma alergia desde a infância. Minha pleurisia, de então, havia sido finalmente muito bem cuidada, com cataplasmas de farinha de linho e de cebolas, enquanto os antibióticos eram jogados ao vaso sanitário. Procurava alguém com quem me consultar e encontrei um dia alguém chamado Arthur.
um grande barbudo que fazia um tratamento com uma variedade meio estranha de osteopatia. Ele me propôs que eu sentasse para ser examinado, se bem que eu não via muito bem o que tinha a ver o meu esqueleto com os meus problemas de pele. Ele examinou meu equilíbrio, corrigiu minha postura, falou de exercícios a fazer todos os dias, mas nada sobre o que me preocupava, minha pele. Chamei sua atenção sobre o meu problema do momento e ele respondeu: estas manchas vermelhas são uma boa coisa. É o veneno que está saindo. É a pele que está eliminando as toxinas. Excelente. Eu me inquietei com a resposta. E se for infeccioso e contagioso, como saber o que fazer? De qualquer maneira, o problema é o mesmo e você tem a escolher entre duas possibilidades. Primeiro, ou você encontra alguém que lhe venda os medicamentos cuja ação impedirá a sua pele de fazer esses trabalhos de eliminação, e as vermelhidões e as coceiras vão desaparecer rapidamente. Você ficará contente e ele terá feito um bom trabalho. Ou então, segundo, você não fará nada, e quando seu corpo tiver terminado a eliminação, você voltará ao normal. Ademais, você não teria esse tipo de problema se fizesse como eu e bebesse um copo de sua própria urina todas as manhãs. Eu já tinha ouvido falar desse remédio, por assim dizer, universal e bizarro, e imediatamente todas as objeções que eu havia expressado na época voltaram à minha mente. É tóxico, sobretudo se eu já tenho uma infecção, se o corpo rejeita a urina, é para eliminar porque ela está carregada de dejetos, etc. Sem se perturbar, Arthur disse já há muitos anos que ele bebia sua própria urina e sentia-se muito bem. Ele me disse que o fato de eu crer ou não o afetava em nada, pois ele não tinha o monopólio da venda do produto em questão e não estava à procura de novos clientes. Sua própria experiência, assim como a de numerosos conhecidos seus, eram suficientes para saber que todas as minhas objeções, ouvidas centenas de vezes, tinham uma certa lógica, mas eram, entretanto, falsas. Ele me sugeria ler o livro de Armstrong, Água da Vida, antes de me arriscar. Ele me falou ainda de uma outra possibilidade. Se a ideia de beber minha urina me repugnava muito, eu poderia dinamizar grânulos homeopáticos a partir de um frasco de minha própria urina por meio de uma pequena máquina, o que me pareceu ainda mais difícil de compreender e de acreditar. Após uma longa discussão sobre o assunto, enquanto ele me manipulava os ossos em todos os sentidos e me colocava em posições estranhas, tudo com suavidade e sem deixar de falar, eu voltei para casa com a cabeça cheia de pensamentos contraditórios. Beber ou não beber? Finalmente, ainda que me sentisse mentalmente bem, sentia crescer em mim a tranquila convicção de que deveria tentar esse truque simples demais para ser seguro. E confesso que estava seduzido por sua simplicidade e, devo admitir, pelo seu aspecto pouco oneroso. Eu contava com o sono que sentia quando acabava de acordar para engolir o remédio, sem me perturbar muito, e à medida que o dia avança, tentava me convencer que, apesar de tudo, isso não deveria ser assim tão terrível quanto a minha imaginação e meu condicionamento tentavam me fazer crer. Eu era obrigado a beber um grande copo de óleo de rícino a cada primavera para me expurgar e tentava acreditar que o que saía do meu próprio corpo não poderia ser pior. O despertar foi rude. O grande gole que eu havia tomado para que tudo acontecesse o mais rápido possível não queria descer. Não era propriamente o gosto, mas a consistência que fazia mal. O líquido era quente e quase oleoso, e eu que acreditava estar por cima das meias medidas que Arthur me havia aconselhado para começar sem dificuldades. Eu mudei de opinião rapidamente. Depois de substituir a metade da urina por água fria,
eu tive um pouco menos de mal-estar ao fazer descer o resto do copo, e senti aquele azedume com um gosto estranho que ficava na boca, aquela sensação estranha no estômago, e mais ou menos uma hora mais tarde senti uma súbita urgência de evacuar, como se meus intestinos tivessem se tornado líquidos, e tive a impressão que o copo bebido, ao levantar, sairia tal e qual, trazendo consigo todo o conteúdo de meu cólon e uma boa parte da água de meu corpo. Depois veio uma sensação de bem-estar e uma impressão de leveza. Não muito seguro, no dia seguinte pela manhã, evitei o produto puro e tentei de novo, com metade. Mesmo efeito. Progressivamente ia reduzindo a quantidade de água, mas não conseguia achar que aquilo era bom. Entretanto, a convicção que eu tinha de estar melhorando fortaleceu-me. Parecia que minha vitalidade e minha digestão estavam melhor. Alguns dias mais tarde, percebi que os problemas que me levaram a esta aventura desapareceram. Concluí que minha doença tinha terminado seu ciclo, como teria acontecido de qualquer jeito, e que ela não tinha nada a ver com os meus hábitos matinais. Entretanto, resolvi continuar com a aventura, cujos benefícios eu não conseguia explicar nem descrever, apesar de continuar com as mesmas objeções e ainda achar o gosto ruim. Cada manhã, colocava um pouco menos de água em um copo cheio de urina, só para me convencer de que ela estava um pouco diluída. 3 meses mais tarde, percebi que minhas dores de cabeça semanais haviam desaparecido e que a grande quantidade de chocolate consumido no Natal não havia provocado a habitual crise de fígado. Meu fígado, tão suscetível depois que meu médico havia diagnosticado um começo de icterícia, me deixou tranquilo, e a impressão que o meu novo hábito era benéfico persistia. Naquele tempo, eu li o livro de Armstrong e fiquei espantado com sua sinceridade ao expor a experiência. Era evidente que a experiência daquele homem não visava nem a renome, que tipo de estátua poderiam lhe edificar, nem a possibilidade de ganhos, pois com o lugar que ocupava em nossa economia pela produção e comércio farmacêuticos, não precisava ficar perdendo seu tempo com as pessoas esgotando seus argumentos e apoiando-as em seus esforços para se curarem. Não, isso não faz fortuna. Não nos arriscamos ser populares, encorajando as pessoas a beberem sua própria urina. Ainda não estava muito convencido pelas explicações científicas que ele dava, mas tinha a convicção que esse Sr. Armstrong era honesto. À medida que o tempo passava, minha própria experiência confirmava as teorias que eu havia escutado e lido. Todas as manhãs, o copo bebido parecia sair integralmente pelo outro lado, limpando meu intestino e me proporcionando uma sensação de limpeza e de alívio intensos. Pouco a pouco, interessei-me pela alimentação, pelo jejum e comecei a experimentar essas práticas. O gosto de minha urina variou durante essas tentativas e a cada mudança de alimentação, mas ainda hoje eu não consigo achá-lo bom. É somente durante os jejuns, nos quais eu bebo toda a urina que eu produzo, que o gosto se torna neutro, e isto ao fim de 24 anos a custo. Depois de jejuns parciais com sucos de frutas, ela se torna açucarada. Durante os jejuns de 10 a 45 dias que fiz, senti profundamente os benefícios da absorção da urina e, sobretudo, da fricção de todo o corpo antes de uma ducha fria, para evitar os odores. Entre eles posso citar: aumento da vitalidade, melhora da saúde do aspecto da pele, melhor movimentação das articulações, ausência de vertigens frequentes durante os jejuns normais quando de mudanças rápidas de posição, desaparecimento das placas dentárias, desaparecimento de uma micose entre os dedos do pé, desaparecimento
dos odores da transpiração. Minha relação com meu corpo se transformou, mas não há absolutamente nenhuma mágica. Eu tenho às vezes meus períodos de excessos alimentares com problemas de peso e de pele, assim como as doenças de todo o corpo normal quando o sobrecarregamos e o maltratamos. De fato, ele reage com mais força e mais rapidamente que antes, depois que o limpamos com a urina e os jejuns. Durante uma prática de instintoterapia de 3 semanas, eu perdi 8 quilos, sem que minha pele ficasse flácida. Em conclusão, eu diria que este método, estranho à primeira vista, tornou-se para mim uma ferramenta de saúde e de dinamismo bastante notável. Gr. Genebra, 1988. Verrugas plantares. Pouco a pouco, sem causa aparente, eu tive pequenas verrugas que apareceram sob a planta e o calcanhar do pé direito. Eu ignoro o que as fez brotar. Um belo dia, elas estavam suficientemente grandes para me incomodar a cada passo. Foi então que tomei conhecimento das virtudes da urina. Cada manhã, eu urinava em um frasco e à noite, antes de me deitar, eu molhava ali uma meia de algodão e a colocava no pé. Depois, eu colocava por cima uma outra meia maior, em lã, que eu conservava toda a noite. Pouco a pouco, as verrugas se dissolveram para finalmente desaparecer completamente. O período das meias pretas permitiu o processo de desaparecimento das verrugas. Foram precisos 4 meses entre o começo do tratamento e o desaparecimento final da última verruga. C.K. Lausanne, 1987.